Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo... Já houve um primeiro confronto. Foram lançadas dezenas de bombas de gás lacrimogênio contra os policiais civis que estavam seguindo na rua Padre Lebré. Aí você está acompanhando as imagens do momento em que os policiais civis tentaram romper a barreira formada pela primeira linha de policiais militares encarregada esta barreira de fazer a proteção ao Palácio dos Bandeirantes. Eles foram furando aos poucos, houve muito empurra-empurra e troca de agressões. Você está vendo imagens ao vivo do Globocop que sobrevoa o bairro do Morumbi na zona sul de São Paulo. Aí o momento em que as bombas de gás lacrimogênio eram lançadas contra os policiais civis que recuaram. Um carro de som parou, ele que vinha à frente. Esses carros pretos que vocês veem são carros dos policiais civis, carros que estão acompanhando o grupo maior que agora se afasta um pouco da região próxima ao Palácio dos Bandeirantes. Este grupo se concentrou junto ao estádio do Morumbi, seguiu pela rua Padre Antônio Lebré e agora está parado perto do Hospital Albert Einstein. Houve um enfrentamento entre policiais civis e os policiais militares encarregados de impedir o prosseguimento da passeata até o Palácio dos Bandeirantes e agora os policiais civis vão retornando em direção ao estádio do Morumbi, onde houve a primeira concentração. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde não... Pensar Marx em relação à luta de classes é sempre um problema. Não para Marx e nem para quem pensa Marx. Mas é um problema social que gera, então, as problematizações ou os questionamentos em relação à própria teoria de Marx. Porque, segundo Marx, a sociedade ela seria transformada a partir do momento que as classes operárias pudessem, então, manifestar o seu desejo, a sua vontade e, principalmente, o seu direito de reivindicar não só melhores salários, mas melhores condições de trabalho e condições substanciais para que essas pessoas pudessem se desenvolver na sociedade. Então a gente parte desse pressuposto, ou seja, a luta de classe é um elemento válido na sociedade, a luta de classe ainda existe hoje. Eu posso falar que hoje existe luta de classe, A gente acabou de ver o vídeo daquele confronto que aconteceu em São Paulo entre policiais civis e policiais militares, justamente porque naquele momento estava acontecendo um processo que a gente chamaria de luta de classe, E quando o Estado, que são os policiais, se volta contra o Estado, que também são os policiais, e a partir daí você tem aquela luta armada que vocês mesmos puderam ver. Com o desenvolvimento das revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, foi através dessas lutas, que a sociedade realmente teve mudanças drásticas enquanto o desenvolvimento econômico, social, político. Foi a partir do momento que o proletariado saiu às ruas, em busca dos seus direitos, em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, que a sociedade realmente se desenvolveu para melhor, para poder dar mais condições a essa sociedade tão faminta de razões para poder continuar a sobreviver com dignidade. A grande questão aí também é o seguinte: quando que essa luta ela é assim, importante no sentido de que quando você luta, essa luta de classes aí, como a gente ela cria diversas revoluções, como você mesmo já disse. O próprio presidente participou delas, Essas Exatamente. filmagens do ABC, os comícios, assim. A questão da sindicalização. Então a gente vê... Dilma Rousseff, uma quase guerrilheira no Brasil e assim por diante.
quando você vê esse tipo de luta pela melhoria até de condições, não só condições de trabalho, mas por condições políticas, como é essa que você citou, de condições políticas melhores, que o povo considera que não tá de acordo ali com a realidade, não está coisa, ela, além de tentar uma melhora material, ela tenta ter uma melhora como ser humano, porque para mim o ganho da democracia, por exemplo, apesar de tudo que a gente vê hoje, não é só vai além de um ganho material. A instalação de um Estado de direito democrático, a instalação da democracia, ela vai além do material. Apesar de que ainda hoje nós temos aí, até por questão de alienação, por questão de fetiche, a ideia de que essa satisfação, essa melhoria, ela advém do material. A própria burguesia está alimentando o seu carrasco, vamos dizer assim, né? Isso é o quê? Cavando sua própria cova. Isso é o quê? Isso é luta de classe. Agora, nós vivemos uma realidade, apesar de sermos estudantes, apesar de a gente analisar de um contexto mais tempo, a gente vive hoje uma realidade curta, né? Tentar analisar isso como isso vai perpetuar no tempo, como vai acontecer novas mudanças e elas vão ocorrer porque elas sempre ocorrem, aí é um pouco mais complicado. Eu não sei agora do que sairia. Na realidade, se a gente pensar no capitalismo, um sistema capitalista que já foi reeditado várias vezes, que hoje se chama neoliberalismo, né, mas que já existe uma nova vertente de capitalismo chamado de pós-consenso, ou seja, uma retomada da redistribuição de renda em todo o mundo, né, uma redistribuição de renda que seria global, e a partir daí um novo desenvolvimento do ser humano para o crescimento tecnológico da humanidade, parece, assim como se fala em Matrix, que não vai haver fim do capitalismo. O capitalismo sempre vai existir. Mas aí a gente já chega naquele conceito que a gente já discutiu, a questão da ideologia. Por que não acontece? Porque às vezes é ideologia. E por quê? Porque é que chega aquela questão da subjetividade, da diferença do próprio ser humano. Você conseguir essa redistribuição, ainda mais por meio do capitalismo, isso seria possível? Uma coisa bem interessante também, uma coisa mais prática. O capitalismo ele vive, né, de produção dos bens materiais. Só materiais, mas enfim, produção. Da produção, dos bens de produção. A partir do momento que essas matérias, os bens de produção ficam mais escassos, assim como materiais insubstituíveis, né, como petróleo, né, até mesmo a água, a poluição, né, do ar, o capitalismo tende a falir. Não vejo dessa forma. Tende a falir. Fale, mas se reedita. A questão ele não desaparece. O capitalismo não desaparece. Embora Marx tenha dito que o capitalismo vai desaparecer. Né? E nessa parte onde o proletariado seria onde ele fala que onde vai acontecer a outra revolução. Na verdade, do proletariado sobre a burguesia. Essa é a questão. Ele fala, que é a questão que nós estamos falando, a burguesia cavando sua própria cova. Então, a ideia desse central é esse, o que eu acho um pouco hoje dentro da realidade do curto espaço de tempo que a gente vive hoje, a não ser que aconteça muitas coisas diferentes, você sempre vai chegar naquela questão. Apesar da alienação, apesar do fetiche, apesar de tudo que acontece no capitalismo, é um sistema hoje que a gente mal ou não, ele dá condição a uma pessoa sair de proletário a burguês com seu próprio esforço. Lógico, ele vai depender de influências infinitas do poderia capitalismo. chamar até de sorte, né? De sorte, do próprio capitalismo mesmo. Mas ele tem essa chance e a gente conhece. Que é um tema que eu até quero falar depois na questão da alienação, que é um ponto que até eu discordo um pouco. Eu acho que o importante nisso aí do capitalismo não é o capitalismo em si, mas a
como você usa o capitalismo. Você depender do capitalismo para tudo, que é o mal. Porque o sistema capitalista ele não é o mal. Ele é o mal necessário. Aí a gente já chega na questão do materialismo histórico. Ou seja, no o Estado é a organização do homem. Exatamente. Não é a consciência do homem que cria ele em si mesmo, mas sim aquele ser social, sociedade, que cria consciência do homem. Segundo Marx, o problema está no pensamento burguês. Exatamente. Aí nesse caso, e o pensamento burguês é o quê? Um pensamento social ali, sociedade. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimitam.